Atos, capítulo de número 13, e versículo de número 52. Alegria e do Espírito Santo. Irmãos, como eu estou nesses dias com saudades dos tempos das visitações poderosas do Espírito Santo nessa igreja. Quando Deus nos enchia do seu Espírito e de uma alegria, irmãos, que fazia estremecer o chão. É preciso que se possa dizer de nós o que se diz daqueles discípulos, que eles estavam cheios do Espírito Santo e cheios de alegria, plenitude do Espírito Santo e plenitude de alegria. No dia de Pentecostes houve alegria, irmãos. Por isso que muita gente foi atraída para o cenáculo, onde a alegria, irmãos, o povo chega perto, porque a alegria é contagiante, a alegria é radiante. Eu quero vos dizer uma coisa: se passar alguém desesperado aí na rua e resolver entrar aqui para ver se encontra uma palavra de direção, e ao chegar aqui, ver uma multidão de crentes mortos, uma multidão de crentes que estão olhando para o relógio, esperando a hora de terminar o culto, ele vai dizer: aqui não tem nada para me dar, porque nem para este povo tem o que dar, este povo está vindo aqui por hábito. Mas se ele chegar aqui e ver um povo, irmãos, orando, numa expectativa, pelo momento em que o culto vai começar, se o incrédulo ver aqui a alegria contagiante, ele vai dizer: aqui eu tenho alguma coisa para receber, este lugar vai ter alguma coisa para me dar, aqui Jesus pode falar comigo. Igreja do Senhor, nós temos que ter alegria explosiva, pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. Essa alegria que move a evangelização. No dia de Pentecoste, os discípulos começaram a falar em línguas. Quem entendeu aquilo que eles falavam em línguas, disse: eles estão falando das grandezas de Deus. Meus irmãos, aqueles discípulos estavam ali falando em língua, dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és excelso, Tu és glorioso. A gritaria era muito grande, o barulhão era de estremecer. Aquele povo em línguas magnificava a Deus, exaltava, glorificava. Grande foi a multidão que ajuntou-se. Pedro se levantou nesta alegria poderosa, pregou intrepidamente, pregou ardendo em chamas, e quase 3.000 almas se agregaram naquele dia. Aleluia! A alegria era tão grande, irmãos, que tinha crente cambaleando, e o povo dizia: estão embriagados. Eles estão embriagados, porque a alegria era tão explosiva, tão transbordante, que já tinha crente se segurando pelas paredes, irmãos, para se equilibrar, porque era fogo do Espírito Santo, era alegria tremenda, irmãos. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, o povo estava lá sentado na presença de Deus esperando. Quando Pedro chegou lá, os banquinhos já estavam tudo colocados, todo mundo já estava sentado, ninguém falava nada. Diz a Bíblia que todos estavam na presença de Deus e disseram: Pedro, começa logo, fala aí, fala o que tu tens para dizer para nós. Que culto maravilhoso foi aquele, irmãos. Parecia que já estava saindo faísca dos irmãos. Os irmãos estavam ali, irmãos, de modo tal que eles só faltavam cair em cima de Pedro, para que Pedro começasse a pregar logo. E Pedro abriu a boca, e quando começou a falar, não precisou falar muito tempo não, quando começou a falar, irmãos, bastou um pouco da palavra, ela serviu de combustível para alimentar o fogo, bastou um pouco da palavra, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam. E diz a Bíblia que Pedro teve que parar, os fiéis judeus ficaram maravilhados, porque os da casa de Cornélio falavam em línguas, e magnificavam a Deus, e exaltavam a Deus, e glorificavam a Deus. Diz uma tradução estrangeira que eles gritavam em alta voz. Pedro não podia mais nem pregar, irmãos. Tal foi a visitação da glória de Deus naquele lugar.
Não tem mais domínio de jeito nenhum, você vai falar.